noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém, amém. A graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês, amém? Como é bom iniciar o mês na casa do Senhor e relembrando o seu grande feito por amor a cada um de nós. Que Deus possa derramar a sua graça, o seu amor, a sua infinita bondade sobre nossas vidas, amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 4. A gente leu no domingo passado esta mesma passagem, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 19. Hoje eu quero trabalhar só o verso 13 e o 14 em questão, trazendo à mente o tema dessa exposição que estou fazendo aqui em 1 Pedro. O tempo que nos resta, devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Mais uma vez encontramos Pedro falando sobre a importância de sofrer olhando para Cristo. Hoje eu quero estar trabalhando especificamente o verso 13 e o 14, mas convido a vocês a gente ler do 12 ao 14, começando lendo até a parte B do verso em questão. Lembrando dos nossos avisos da semana, sempre tenho colocado no grupo, mas na quarta-feira temos culto de oração e doutrina, onde nos reunimos para agradecer ao nosso Deus e também estar compartilhando os nossos pedidos de oração com os irmãos. E no domingo, escola bíblica dominical, de 8 às 10 da manhã, e à noite, o culto de adoração ao nosso Deus, a partir das 18h30. Amém? Que é esse culto que estamos realizando nesse momento. Dito os avisos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pôr às provas, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exaltando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Senhor Deus amado, Pai de graça e Deus de poder, diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, nos revela, fala, ó Deus, ao nosso coração. Fala, ó Deus, através do teu Espírito Santo, ó Pai, que não venha ser eu, mas sim o teu Espírito, ó Deus, que habita em cada um de nós. E cala, ó Deus, naquilo que for o homem, e que a tua palavra venha a ser exaltada nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, literalmente, Pedro descreve as seguintes palavras nesse texto: esteja constantemente se alegrando na verdade, de uma forma ou de outra. Aqui o apóstolo menciona a alegria 4 vezes, muito obrigado, 4 vezes nesses 2 versículos, no verso 14, no verso 13 e no verso 14. Observe, no verso 13 e no verso 14 ele nos diz: alegrem-se, alegrais, exaltando e bem-aventurados. Essas 4 palavras nos faz olhar e observar que ele está falando de alegria. O mundo não é capaz de entender de que maneira ou circunstâncias
difíceis podem produzir alegria. O mundo não entende ou exaltar o nome do Senhor em meio a tanta tristeza, ou nos tornarmos alegres em meio a tantas lutas. Eu também me perguntava isso: como era possível me alegrar em meio à tristeza ou à dificuldade? O mundo não é capaz de entender de que maneira ou circunstâncias, em meio às circunstâncias tão difíceis, pode produzir alegria. Em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio a estarmos enfrentando alguma enfermidade, pode resultar em alegria, pois o mundo não experimentou a graça de Deus como nós temos experimentado. O mundo não experimentou o milagre de Deus em nossa vida como nós temos experimentado. Está o som, né? Pode ser isso. Foi? Um detalhezinho aqui, a gente não percebe, mas o Thiago percebe. Bom, Thiago. Amém. Então o mundo ele não consegue ter essa percepção. Ao olharmos a dificuldade, ao olharmos a luta em si, só conseguimos ver as lágrimas e a tristeza. Um dos principais ministérios da terceira viagem missionária de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5, ele nos orienta, ele foi reconhecer uma oferta especial dos cristãos necessitados à Judéia em meio a tanta dificuldade, porque eles conheciam a graça de Deus. Abra comigo, igreja, lá em 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 5. Aqui Paulo deixa bem claro como encontrar alegria em meio a tanta dificuldade. Diz assim o verso 1 aqui de 2 Coríntios capítulo 8: agora, irmãos, desejo que tenha pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência e privilégio de participar da assistência em favor dos santos, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Irmãos, observe aqui que Paulo fala das igrejas da Macedônia e usa elas como exemplo, que havia passado por grande dificuldade, no entanto havia contribuído generosamente, porque eles conheciam a graça de Deus. Não apenas sofreram aflições, mas também experimentaram muita prova de tribulação, enfrentaram grande e profunda pobreza, expressaram o significado da miséria absoluta de perto. O termo grego aqui descreve
O termo original no grego, nessa passagem, descreve um mendigo que não tem coisa alguma, nem mesmo a esperança de receber algo de alguém, mas ele deu aquilo que ele nem tinha, por favor de alguém. É possível que sua situação difícil fosse decorrente, em parte, de sua fé cristã. O povo ali daquela igreja passava por dificuldade por obedecer a Deus, e as portas foram fechadas. Eles participavam de uma fé absoluta em Cristo Jesus. Em meio a enfrentar dificuldades, eles se alegraram, exaltaram o nome de Deus, em contribuir aquilo que nem tinha. Em meio a uma miséria extrema, eles se alegraram. A sua fé cristã, pessoas que não negavam a fé em Deus, mesmo em meio à dificuldade, a perseguições, ao fogo ardente, que continuava firmes ao perseguir aquele povo. Mesmo assim, eles se alegraram em exaltar o nome do Senhor. É isso que falta em nós. Esse é o entendimento de nos alegrarmos em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Talvez tenha sido perdido naquela ocasião empregos, ou sido excluídos das associações que ajudavam, comerciais, por se recusarem a dar qualquer, ou a ter qualquer envolvimento com a idolatria. E naquela época o que era forte ali era a idolatria. Em meio à dificuldade que enfrentamos, é isso que o mundo quer, que nós venhamos ceder, que nós venhamos envergonhar o nome de Cristo, não em exaltar o nome de Deus. Em meio à doença, em meio à morte, Ele quer que nós culpemos a Deus pelo que estamos passando. E quando isso acontece, o inimigo se alegra, ele exalta de alegria, porque estamos envergonhando o nome de Deus. No entanto, as suas circunstâncias não nos impediram de contribuir a ajudar aquela igreja. Pelo contrário, deram com alegria e generosidade, mais do que aquilo que esperavam. Então, em meio à dificuldade, temos que dar ao nosso adversário mais do que ele espera de nós, que é Cristo Jesus. Ele espera que o nome do Senhor seja exaltado, que nós nos alegremos em meio às batalhas. Nenhum computador é capaz de analisar essa fórmula extraordinária de um coração alegre em meio a tanta pobreza e dificuldade, em meio a grande aflição, uma pobreza profunda, mas a graça divina é igual à alegria generosa e abundante que é vista em nossa vida, quando a nossa fé é trabalhada. É o extraordinário que vai acontecer, é aquilo que até mesmo nós duvidamos que vai acontecer. É os médicos dizendo que não tem mais jeito, e o Senhor mostrando que a solução é Ele. É o milagre, é aquilo que transforma vidas. Pedro, ele cita vários privilégios que compartilhamos e que servem de encorajamento para nos regozijarmos em meio ao fogo ardente do sofrimento. E um deles que eu quero estar trabalhando esta noite
é o sofrimento em representação, comunhão com Cristo. É o tema que nós vamos estar tratando esta noite. Observe o verso 13 do nosso texto base. Observe, por isso, a parte B do verso 12 e vou entrar no verso 13. Observe, acompanhe a leitura. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exaltando o nome do Senhor. É uma honra, um privilégio sofrer com Cristo e ser tratado pelo mundo da mesma forma que Ele foi tratado. É uma honra. A continuidade desse sofrimento em nossa vida representa Deus caracterizado em nosso viver, em nossas lutas, em nossas batalhas. Eu falei domingo passado que o fogo da perseguição contra os crentes em Cristo Jesus, o fogo da tribulação nos aproxima mais de Deus. Quando não nos aproxima, é porque a nossa fé não está sendo trabalhada como é para ser. Acho estranho quando você não está enfrentando alguma dificuldade em sua vida. O inimigo, ele só ataca aquele que está agradando a Deus. Se você não está, ele vai deixar você em paz. É igual um apelido. Quem teve infância sabe. O apelido só pega quando você se importa com ele. Eu sofri alguns. É olhão, oi de coruja, oi de tandera. Eu nem ligava. Nunca pegou. Nunca pegou. Aparecia outros com os olhos menores do que o meu e alguém colocava, eu pegava, porque eles ficavam virados. E eu chamava até eles. Aí ele disse para mim: Adriano, tu não pode me chamar não, que tem um olho maior do que o meu. Isso é o que diz. O apelido ele só pega quando você se importa com ele. Eu digo isso muito para os filhos. Então, entenda. O inimigo ele só vai te atacar se tu estiver agradando a Deus. Se tu não tiver, ele vai deixar tu em paz. Ah, esse daí já não está fazendo a vontade do Senhor mesmo. Ele já não vem para a igreja. Ele já não se importa com o seu casamento. Ele já não se importa com a sua comunhão com o Senhor. Ele vive nos bares. É um pé na igreja e um pé no mundo. Então eu vou estar me preocupando com esse aí por quê? Aí ao ver dele a vida está indo levada, sendo levada pelo vento como a palha seca. E nós somos como uma planta verde que produz tudo, porque as nossas raízes estão firmadas em meio a ribeiros de água. É isso que o Senhor espera de nós, frutificando. Aí sim Ele doida, Ele quer derrubar os nossos frutos. Ele quer derrubar aquilo que temos produzido para Deus. Ele quer nos atrapalhar nessa comunhão para com o Senhor. Estão entendendo, igreja? Então, a continuação do sofrimento de Cristo em nossa vida é uma representação de Deus em nós. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, verso 29 ao 30. Achei esse texto magnífico e quero compartilhar com os irmãos. Quando diz assim, Filipenses capítulo 1, do verso 19 ao 30, aqui vai nos dar uma corroboração maior com o tema que temos tratado. Porque vocês receberam a graça de sofrer por mim,
pelo Adriano, pela igreja. Não. Observe. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que vive em mim e que agora estão ouvindo, que continuam a ter em suas vidas. Aqui é Paulo nos falando. Nem todo cristão tem esse mesmo pensamento, nem todo cristão amadurece ao ponto de Deus lhes confiar esse tipo de experiência, de modo que devemos nos regozijar, nos alegrar, quando esse privilégio nos é concedido, de lutar as lutas que Cristo lutou, de sofrer como Ele sofreu, seguindo os seus passos. Não é todo crente que tem esse privilégio de lutar as mesmas lutas que Cristo lutou e resistir, firme e inabalável a sua fé. Tem crentes que ainda não passou por essa maturidade, porque são cheios de mimimi. Essa é a realidade. É aquele crente que não pode levar uma topada que já está mancando. É aquele crente que não pode vir o vento que ele já cai. Que o barco começa a balançar, ele é o primeiro que pula. É o crente cheio de mimimi. É aquele crente que não amadureceu de entender que as batalhas nos fortalecem, nos faz mais forte, nos dá uma experiência para passar para outros. Uma coisa que eu perguntei para o irmão Luiz, e eu acho que aqueles que visitaram ele, mas eu ouvi dele, que ele disse que entendeu agora o que é a importância do orar. Não é assim, não foi que ele disse? Ele entendeu o que é a importância da oração na vida de um crente. Foi antes da dificuldade? Não, foi em meio à dificuldade que ele entendeu. Foi o privilégio que o Senhor deu a ele de entender que ele ia perder algo, mas que um galardão maior ele ia ter, e uma fé inabalável. Até aqueles dias que está mais triste, tem, mas até esses dias ele está mais próximo de Deus. Naquele dia que nós estamos mais tristes, é aquele dia que o pai diz assim: vem filho, bota aqui em tua cabeça aqui, chora, eu te escuto, chora, eu te escuto, desabafa para mim aqui o que tu está passando, eu estou aqui, enxugando tuas lágrimas. Mas temos que ter maturidade para chorar diante do Senhor e nos alegrar quando a dificuldade vier, porque temos que olhar com os olhos de Cristo, ver a graça dele em nossa vida. Os apóstolos de Cristo Jesus, lá em Atos capítulo 5, lá em Atos capítulo 5, do verso 40, para não me falhar a memória, do verso 42, nessa ocasião, eles foram chamados diante do tribunal para serem julgados, porque estavam pregando o nome de Cristo, estavam curando em nome de Cristo, estavam falando de Cristo nas ruas, mas ali eles se retiraram, um a um do sinédrio, regozijando-se de alegria, se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Observe, estão então chamaram os apóstolos e os açoitaram e ordenaram que não falasse o nome de Jesus, e o soltaram. Primeiro levaram a coça grande,
Naquela época não era puxãozinho de moer, não. Era chicote, muita peia. Muita peia. Aí veja no verso 41. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Cristo. E todos os dias do templo e de casa em casa não cessaram de ensinar, de pregar quem era Jesus Cristo. Irmãos, acabaram de ser chicoteados, passaram uma noite preso, e no outro dia foi apresentado diante de todos a vergonha de apanhar pelo nome do Senhor. Mas eles saíram dali alegres. E muitas vezes, irmãos, o sapato aperta um pouquinho, nós já estamos lamentando, já estamos reclamando. Senhor, isso é hora de acabar gás. Senhor, estou com 2, 3 papel de energia, irmãos. O que é isso em meio às chicotadas? O que é isso? Não é nada. Estou passando por uma depressão terrível. Será que essa depressão é para nos aproximar de Deus? Precisa chegar a Ele, Pai, me consola, me socorre. Irmãos, Cristo está conosco todos os tempos de nossa vida. Temos que aprender a trabalhar a nossa fé, é nos alegrar em meio à dificuldade. Lembra-se lá de Daniel capítulo 3. Cristo está conosco na fornalha da perseguição. Lembre-se dos 3 rapazes. Quando os rapazes hebreus foram lançados na fornalha do fogo, descobriram que não estavam só, que o Senhor permaneceu com eles até o fim. Ao ser lançado em meio à dificuldade, nós temos que ter a certeza que não estamos só, que Deus está com a gente. Ao ser lançado em meio à enfermidade, o Senhor é o nosso médico. Ao ser lançado em meio aos tribunais, o Senhor é o nosso advogado. Ele está com a gente. O Senhor também permaneceu com Paulo em todas as suas tribulações e promete estar conosco até a consumação do século. Lembre-se lá de Mateus 28. Acompanhe para mim entrar aqui numa aplicação antes do meu tempo. Mateus 28. Veja o que é que o Senhor nos assegura aqui. No verso 18, Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor nos assegura que em meio à dificuldade Ele está conosco. Mas temos que ter uma fé, temos que ter a certeza que quem põe palavras em nossa boca é o Senhor. Irmãos, e para encerrar, eu quero estar fazendo uma única aplicação, que o sofrimento representa a glória no futuro. O sofrimento e glória são 2 conceitos que se encontram em todas as epístolas de Pedro. O mundo acredita que a glória consiste na ausência de sofrimento. O mundo acredita que nós só temos vitória
quando não estamos sofrendo. O mundo acredita que nós só estamos bem quando tudo está bem, quando não enfrentamos dificuldade. Mas isso é para o ser humano normal, natural. Para você ser feliz, para você ter uma vida de glória, você não pode passar por sofrimento. Isso é o pensamento deles. É por isso que tem tanto pastor hoje fazendo culto de campanha, porque eles pensam que a igreja vive só de glória e alegria, não precisa passar por dificuldade. Irmãos, para o cristão verdadeiro, ele tem que ver as coisas sobre outra perspectiva, por outro ângulo. A aprovação da fé no presente é uma garantia de glória quando Jesus voltar. Essa foi a experiência de Cristo e será a nossa. O nosso Deus foi crucificado pelos nossos pecados, pela nossa culpa. Era rei, como a Bárbara leu bem esse texto de Filipenses. Era rei e se fez homem. Era Deus e se fez homem. Se fez homem, mas quando ele voltar, ele vem cheio de glória e poder, e pisará a cabeça da serpente definitivamente. No entanto, nós, como crentes, servos de Cristo Jesus, é necessário compreender, entender que Deus não vai substituir o sofrimento pela glória, não. Ele vai transformar o sofrimento em glória. Ele não vai substituir, ele vai transformar. Ele vai transformar a tua tristeza em alegria. Ele vai transformar a tua doença em cura. Aquilo que tu achava que era dificultoso, ele vai resolver. Lá em João capítulo 16, do verso 20 ao 23, nos diz assim: observe, João capítulo 16, do verso 20 ao 23. Em verdade lhe digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. É isso que o mundo vê quando nós choramos, quando nós perdemos, quando nós entristecemos. Ele se alegra com a nossa derrota. Mas veja a parte B do versículo: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Isso aqui é o próprio Cristo falando. Aí veja a comparação que ele faz. A mulher, quando está para dar luz, fica triste. Chegou a sua hora das dores, não é assim? As mulheres que já ganharam o bebê sabem. Mas depois do nascimento da criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. E no verso 23 diz: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Irmãos, isso aqui é o nosso Deus que está segurando, que a alegria que não vai passar é a alegria na eternidade. Enquanto estivermos aqui, vamos ter sim aquele declínio de um dia estarmos felizes, outro dia estarmos mais desanimados, mas nunca derrotados, porque confiamos no Senhor, confiamos no nosso Deus. Jesus, ele usou a ilustração de uma mulher dando à luz, mesmo em meio à dor, mesmo ao ganhar um bebê,
esse mesmo bebê que ela ganhou provocou uma dor, um sofrimento terrível, mas também lhe deu uma alegria e uma felicidade incomparável. Não é verdade? Eu me lembro que quando a Jenny foi ter a Iana, meu irmão foi me dizer, eu disse para mim, nunca mais vou deixar minha mulher passar por isso. Nunca mais. Que menina nojenta, rapaz. Fazer minha mulher sofrer desse jeito. Aí quando o médico mandou eu entrar, que eu olhei que a Jenny estava morrendo de rir com a menina no braço, eu disse, pai, me perdoa. Alegria. E quando eu vi ela passando, assim, ela ficou andando de um lado do outro dentro de casa, e eu tinha que ter calma. Não manda ter calma não, que eu estou cheio de dor. Aí eu ficava calado, ela dizia, fala alguma coisa. Eu, quando eu falo, tu reclama. Quando eu me calo, tu reclama também. E ela agoniada, sentindo dor. E eu pensando, essa menina quando nascer, ela não vai parar. Fazer minha mulher passar por isso. E eu dizer que ela nunca mais ia passar, minha filha nunca mais só vai ser essa, viu? Só vai ser essa. Aí quando ela nasceu, assim que ela nasceu, o médico mandou eu entrar. Quando eu entrei, quando eu vi a Aninha toda sujinha ainda, nos braços da Aninha, com um sorriso maior do que a cara, eu disse, meu Deus. Aí eu subentendi essa passagem aqui. Que a mesma criança que traz tanto sofrimento, traz uma alegria incomparável. A dor nesse momento, onde nós entendemos que a dor foi transformada em alegria pelo nascimento do bebê. Então, o nosso Deus, o espinho na carne de Paulo, causava tanta aflição a Paulo, mas também lhe dava poder e glória de entender quem era Deus. Foi que o Senhor disse a ele, em meio à dor, Senhor, tira de mim esse espinho. Foi o Senhor disse, a minha graça te basta. Para ele saber quem era Deus, para que tu não se exalte de quem tu é e para quem tu prega, vai continuar esse espinho, porque a minha graça te basta. Irmãos, em meio às lutas e à dificuldade, a graça de Deus sobrecai sobre nós. A cruz que trouxe vergonha e dor sobre Jesus também lhes conferiu poder e glória, e nos libertou dos nossos pecados, e nos assegurou de uma eternidade para com Deus. Então não se desanime em meio ao sofrimento, não te desanime em meio à dor, não te desanime, ao contrário, se fortalece, trabalha a tua fé. Trabalha a tua fé, irmãos. O nosso tempo já avança. Eu quero que nesse momento a igreja fique em espírito de oração. Entenda que tudo coopera para o bem dos que permite a Deus operar segundo a sua boa vontade. Tudo coopera para o bem. Tudo é Ele que permite. As pessoas maduras sabem que a vida tem alguns prazeres adiados, mas também sabem que se paga-se um preço hoje, a fim de desfrutar algo no futuro. E esse futuro é com o Senhor. Irmãos, o aluno de piano, de música, ele pode não gostar de treinar as escalas horas e horas. Os meninos do louvor, ele pode até não gostar de estar ensaiando horas e horas, mas ele se alegra e tem prazer no dia que toca e a música sai bela, sai um som maravilhoso. Ele se alegra. Nem sempre o atleta vai ter prazer nos seus exercícios,
mas ele vai ter prazer quando ele subir ao pódio e ver que venceu. Então, meus irmãos, a dificuldade, o cristão tem que ter algo ainda melhor em sua mente e esperar que o seu sofrimento vai ser transformado em glória. Amém? Coisa que você possa entender, você que nos escuta esta noite, tanto através dos vídeos que têm sido espalhados aí nas nossas redes sociais, que tudo coopera para o bem dos que permite a Deus operar segundo a sua boa vontade. E lá em Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 10, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por nessa noite, confessar a Cristo Jesus e falar para Ele das tuas lutas, Ele vai sarar as tuas dores, Ele vai curar as tuas dores, Ele vai transformar a tua luta, o teu sofrimento em alegria. Amém? Irmãos, vamos passar para a nossa ceia propriamente dita. Eu tenho ali 5 minutos para encerrar a ceia. Chamar aqui os nossos diáconos e as nossas diaconisas. Rapidamente. Chamar os meninos do louvor. Bruno, Márcio. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11. A gente não. Convidar aqui o nosso diácono Fernando para estar orando. E o elemento irmão. O irmão Márcio também para ajudar ele a servir. Primeiro Coríntios capítulo 11. Verso 23, me diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então agora os irmãos vão estar servindo o pão quando o ministério de louvor. Estou ouvindo. Pedi o nosso diácono, vou fazer aqui, ore. Obrigado, Senhor, pela Senhor. Mais um dia, Senhor. Obrigado pela saúde da minha família. Obrigado pela saúde do meu Deus. Que o Senhor possa dar abençoe esse irmão, Senhor. Abençoe também cada um que está aqui, Senhor. Abençoe também a vida que tem um bom de Deus, Senhor. Só pensar, Senhor. Te oro e já te agradeço. Amém. Enquanto os irmãos servem, vamos estar entoando o hino do nosso cantor cristão 142, Pão da Vida.
Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Vem Jesus abençoar, deixe-me, deixe Senhor, pois havemos de servir e de honrar meu Salvador. Pois havemos de servir e de honrar meu Salvador. Vem Jesus abençoar, deixe-me, deixe Senhor, pois havemos de servir e de honrar meu Salvador. Pois havemos de servir e de honrar meu Salvador. A Bíblia nos dá algumas instruções a respeito da Santa Ceia do Senhor. Ela ensina que a pessoa que deve tomar a ceia são aquelas que professaram sua fé, que reconheceram a necessidade de Cristo Jesus em sua vida e reconheceram o seu sacrifício, e que estão bem com a igreja e com seus irmãos em Cristo, e que estão se congregando com a igreja. É por isso que tem todo o princípio, todo algo a ser seguido, que primeiro a confissão, depois o batismo e depois a ceia. As duas ordenanças instituídas por Deus, por Cristo, é a Santa Ceia, é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor, podemos comer o pão. Convidar o nosso diácono Bruno, o nosso diácono Márcio, Bruno para orar pelo cálice. O irmão Márcio vai ajudar e ele está servindo. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, Senhor, na tua presença, Senhor, nós estamos, Senhor, Pai, mais uma vez, Senhor, para te adorar, Senhor, para te servir, Senhor, também, Senhor, para participar, Senhor, deste banquete, Senhor, da tua Santa Ceia, Pai, que representa, Senhor, o teu sacrifício, Senhor, por nós, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Este elemento, Senhor, que representa o teu sangue, Senhor, que foi derramado por nós, Senhor, para
Pai, o perdão, Senhor, dos nossos pecados, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, porque se não fosse Tu, Senhor, nós ainda estaríamos mortos, Senhor, dos nossos pecados, Pai. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de Te conhecer, Senhor, de fazer parte do Teu corpo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Pai, consagra, Senhor, este elemento, Senhor, e aqui, Senhor, está sendo mostrado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, assim que eu te peço, Senhor, eu já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto os irmãos servem, nosso ministério vou estar com a oportunidade. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, possa morrer e atrás. Este sangue ao coração, possa morrer e atrás. Vem Jesus me abençoar, deixe-me Senhor, pois ao Jesus que servi, e toma meu Salvador, pois ao Jesus que servi, e te honra meu Salvador. Vem Jesus me abençoar, deixe-me Senhor, pois ao Jesus que servi, e honra meu Salvador, pois ao Jesus que servi, e te honra meu Salvador. Vem Jesus me abençoar, deixe-me Senhor, pois ao Jesus que servi, e honra meu Salvador, pois ao Jesus que servi, e te honra meu Salvador. Todos que pegaram o pão, pegaram também o cálice? Amém. A Bíblia também traz algumas advertências sérias em relação a participar da ceia do Senhor indevidamente, sem entendimento, sem saber o que está fazendo. A palavra nos diz aqui no verso 28 que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aqui quem disciplina é o Senhor.
quem faz essa análise é você, de como está a sua comunhão para com o Senhor. No verso 25 diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a igreja repete comigo em alta voz: até que Ele venha. Poder estimar. Enquanto os vídeos encerram com o último estrofe do hino 123, chamar o nosso irmão Fernando, o nosso irmão Bruno, para estar recolhendo o cálice, amém? Se nós a ti confessarmos e seguir a igreja pode ficar de pé. a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Na Santa Ceia é muito corrido, mas que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai amado, Deus bendito, te louvamos, exaltamos o seu santo nome, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, que Tu é aquele que transforma, Pai. Pois transforma, ó Deus, a nossa tristeza, as nossas lutas em alegria, e que nós possamos, ó Deus, olhar para a eternidade, para contigo. Pai, sara nossas feridas, ó Deus, nossas dores. Nos visita, ó Deus, no mais profundo, ó Deus. Sei, ó Deus, com as nossas enfermidades, com as nossas batalhas. Pai, que a Tua graça, ó Deus, recaia sobre cada um de nós. Nos leva para os nossos lares em paz. Muito obrigado, ó Deus, por esse culto. Muito obrigado, ó Deus, pela diretoria da igreja, pelo departamento de louvor, pelo ministério com as crianças, pelo ministério com missões e evangelismo. Muito obrigado, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite a todos. Agradeço o ministério de louvor, os diáconos e as nossas diaconias. Amém. Irmão, hoje o irmão Raimundo está completando mais um ano de vida, que a igreja possa estar dando parabéns a ele, amém? A gente já
pediu a nossa saudação ali no grupo, mas que agora